Olá, tudo bem? Eu sou a Márcia Lares e eu estou aqui com vocês hoje para nós falarmos sobre o capítulo 24 do livro de Mateus. Esse capítulo, Jesus traz aos seus discípulos, ali numa conversa com os seus discípulos, ele traz sobre uma profecia. Essa profecia tem duas partes, uma que já se cumpriu em Jerusalém e a outra que está para se cumprir em nossos tempos, em nossos dias, né? Então Jesus ali, ele revela aos discípulos o que vai acontecer, né? Então, esse é um capítulo conhecido como um capítulo um pouco apocalíptico. Por quê? Porque Jesus fala sobre os fins dos tempos para os seus discípulos, quando ele retornaria, mas a sua segunda volta, né? Então, nesse capítulo a gente fala sobre o cerco de Jerusalém, de Israel, né? O cerco que o general romano Tito fez a Israel, que houve uma destruição total do templo de Israel. Ele diz também a respeito dessa destruição, ele fala sobre o dia do Senhor, a concepção judaica do dia do Senhor. Ele também diz que com o passar do tempo e pelo nome de Cristo, muitos cristãos vão ser perseguidos. E ele também fala sobre a ameaça à pureza da igreja e sobre a vinda de Cristo. Então esteja conosco até o final desse vídeo. Vamos destrinchar, vamos conversar, né, cada vez mais aqui para nos aprofundar, para ver o que ainda está por vir por os nossos tempos. Mas antes, deixa seu like aqui no final, aqui embaixo no vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você não está inscrito no nosso Instagram, embaixo aqui tem um link, acessa lá, conversa com as minhas amadas, para que você possa estar cada vez mais junto conosco, amém? Esse capítulo também traz algumas frases bem emblemáticas, né, que Jesus deixou para nós na Bíblia e que às vezes nós usamos, né, nos fins dos tempos. O amor de muitos se esfriariam, né? A gente quer dizer que como está acontecendo hoje com a igreja, onde a gente vê que não só com a igreja, como todo o nosso contexto, todo o mundo, né? Tantas coisas estão acontecendo, tantas tristezas estão acontecendo, né? E a gente usa essa frase. Também tem, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, também será a vinda do Filho do Homem. Então, assim, é um capítulo muito lindo que nos revela tantas coisas, né? Mas vamos começar lá? Olha só, nos primeiros versículos acontece o quê? Jesus e os seus discípulos estavam dentro do templo. Esse cenário aqui é um pouco antes da Páscoa, então tinha muitos peregrinos na cidade. E Jesus queria conversar, porque ele já sabia o que estava por vir, ele já sabia o que estava para acontecer. Então ele queria conversar mais uma vez com seus discípulos, né? E aí eles saem do meio do povo dentro do templo e começam a caminhar. E nessa caminhada, os discípulos se deparam com o templo, assim, eles passam e começam a contemplar o templo, né? Porque assim, os discípulos eram pessoas muito simples, eram pescadores, eram pessoas que não estavam acostumadas com aquela beleza. Vem comigo, vamos imaginar a beleza do templo. Recentemente, só parafraseando, eu e a minha família, nós fizemos uma reunião, nós fizemos uma viagem para o Rio de Janeiro. Nós somos no interior do Mato Grosso e fizemos uma viagem para o Rio de Janeiro. Eu cheguei lá, na praia de Copacabana, eu vi aquele mar, aquela coisa mais linda, aquela imensidão. Não é algo que eu sou acostumada. Então eu olhei para aquele mar e eu falei, meu Deus, como é grande, como como é imponente. E assim foi os discípulos quando se deparou com o templo construído por Herodes, né? Reconstruído por Herodes. Quando ele se deparou com aquela beleza, daquela riqueza, de todo aquele ouro, eles ficaram maravilhados. E aí eles falaram, nossa, olha que bonito e tal. Versículo 2, olha o que Jesus respondeu. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Jesus estava dizendo aqui que todo aquele templo, toda aquela beleza seria derrubado, né? Aqui a gente fala um pouquinho sobre o cerco
feito por Tito, pelo general Tito, general romano, e também pela destruição do templo. Então aquele templo iria ser derrubado, era uma profecia que iria acontecer dentro de Jerusalém. E foi um cerco muito doloroso, vamos pôr assim. Por quê? Porque os muros da cidade, que cercam a cidade, ao mesmo tempo que ele trouxe proteção para dentro da cidade, ele também trouxe um isolamento. Então Tito, 70 anos depois dessa passagem, tá? Que isso aconteceu. Então 70 anos depois, Tito, ele cercou a cidade e não deixou que entrasse o que? Alimentos. E esse cerco durou 7 meses. Então as pessoas que estavam presas dentro da cidade, elas passaram muita fome. Lá no versículo 17, Jesus fala sobre esse cerco e ele diz o que as pessoas têm que fazer, né? Mas as pessoas não ouviram isso. No versículo 17 diz assim: quem estiver no telhado de suas casas, não desçam para tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como será terrível aqueles dias para as grávidas, para as que estiverem amamentando. Então Jesus disse assim: não venham para a cidade, né? Vão para as montanhas, não voltem, tentem sair da cidade. Mas o que as pessoas fizeram? As pessoas entraram em Jerusalém, elas encheram ali dentro da cidade. E aí Tito veio, cercou a cidade e tinham muitas pessoas lá dentro. Então essas pessoas morreram de fome. O historiador Joséfo, ele conta sobre essa história e ele diz que foi uma situação muito estarrecedora, porque nas casas as pessoas morriam de fome. Então, dependendo da casa que entrasse, uma família inteira morta de fome. Às vezes as pessoas caíam nas ruas devido à fome, de tão pesado que foi. Famílias, a passagem bíblica conta que mães, elas se alimentavam dos seus próprios filhos. Então foi algo assim horrível. Essa é a parte da profecia de Jesus aqui que já foi cumprida, que foi a destruição de Jerusalém. E aí Jesus prossegue. Cuidado, no versículo 4 ele diz: cuidado para que ninguém os engane, pois muito virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Então Jesus estava dizendo: olha, vai acontecer o cerco, né? Vai ser destruído e muitas pessoas vão vir falando sobre mim, falando sobre o meu evangelho, mas não são verdades. Ou seja, ele estava dizendo do que iria acontecer, da vinda dos falsos mestres, né? E não sou eu, então não se peguem a isso, né? E aí no versículo 9 ele diz: então eles entregarão e serão perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Ele estava dizendo sobre as perseguições dos cristãos, que iria acontecer essas perseguições e que nós precisaríamos ter certeza, né, que nós estávamos no caminho certo, porque todas essas perseguições eram pela causa de Cristo. No versículo 10, ele diz pra gente assim, ó: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Versículo 12. Devido ao aumento de maldade, o amor de muito se esfriaria. Mas olha o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que Jesus diz para nós? Olha, a maldade vai aumentar. As coisas vão acontecer, mas persevere. Persevere. Esteja sempre junto à palavra. Leve o meu nome, esteja com o meu amor dentro do teu coração. Olhe para mim, tenha fé. Tenha fé. Por quê? Porque vocês serão salvos. Por quê? Porque no fim de tudo, vocês estarão comigo. Amém. Então, amados, eu não sei qual é a circunstância que te rodeia hoje. Eu não sei o que fizeram a você, mas eu te digo, não saia da presença de Cristo. Tenha sempre o amor dele por nós. Aquilo que ele fez na cruz seja o alvo do teu olhar. O sacrifício de Jesus ali por amor a nós seja o alvo do teu olhar. Sempre veja ele como seu Senhor e o seu Salvador, o seu Redentor. Amém? Aí dos versículos 15 ele vai falando sobre o cerco de Jerusalém, sobre a destruição
do general ali romano, né, de tudo como que vai acontecer. No versículo 23 ele fala, novamente ele volta a falar sobre os falsos mestres, para a gente tomar cuidado, né, para que não se deixe se enganar por grandes sinais e maravilhas, né. Às vezes nós vivemos uma sociedade que pede sinais e sinais sobre a vinda de Cristo, e aí Cristo está dizendo, olha, cuidado, muitas pessoas podem fazer sinais em meu nome, mas não quer dizer que eu estou nos sinais. Aí Jesus traz para nós a questão das nossas obras e coração. Nosso coração precisa estar, né, atrelado ao coração de Deus. Cada vez mais ele pulsar conforme o coração de Deus. E aí a gente consegue olhar esses sinais que estão por vir e não nos deixar levar, né? Porque o amor de Deus, aquilo que Deus tem para nós é muito maior. Mas este mundo, por nós não sermos daqui, ele vai tentar nos enganar. Pessoas vão falar versículos soltos na Bíblia para tentar te enganar. Mas nós precisamos ter essa palavra. Nós precisamos estar com ela em todos os momentos, para que daí a gente saiba identificar quem são os falsos profetas. Amém? No versículo 30, ele diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com todo o poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grandes sons de trombetas, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui Jesus está dizendo sobre a sua vinda. E ele diz, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Quem vai se lamentar? É quem não seguiu uma vida com Cristo. Porque quem não acreditou que ele voltaria e não se precaveu e não trouxe para o seu coração um caminhar com Deus, chegará o dia que o Filho do Homem voltará. E nós precisamos andar nessa terra com o amor de Cristo dentro das nossas ações, dentro de tudo o que nos norteia. Nós precisamos ter cada vez mais o caráter de Cristo para que neste grande dia a gente vá com ele. E aqui ele vai descrevendo como será a vinda do Filho do Homem nesse grande dia. Assim como Noé, né, que aqui na Bíblia também diz, assim como Noé construiu a arca, e todo o período que ele estava construindo a arca, as pessoas diziam para ele, você é louco, isso não vai acontecer, né? Não tem sinais que vai ter uma chuva tão grandiosa. Mas quando veio o dilúvio, Noé estava pronto. Noé e a sua família. Isso não quer dizer que Noé, não, ao tempo que ele estava construindo a arca, ele ao tempo todo ele falava, gente, arrependam-se dos seus pecados, né? Dilúvio vai vir. E aí as pessoas não acreditaram em Noé. É bem isso que nós estamos vivendo hoje. Deus nos deixa a grande comissão, ir de pregar o evangelho a todas as criaturas. Amados, nós precisamos continuar levando a palavra de Deus incansavelmente. A quem? A todos. A todo mundo nós precisamos levar. Porque a volta, a segunda vinda de Cristo, ela é certa. Mas e as pessoas ao nosso redor? Será que elas vão estar junto conosco nesse dia? Nós precisamos levar o amor de Deus para a nossa família. Por quê? Porque Cristo vai voltar e ele deixou falado que ele vai voltar. Então nós precisamos trazer as pessoas, porque é isso que ele nos pediu. Olha, me esperem, persevere na minha palavra, mas fale dela aos outros. Quando o dilúvio veio, Noé cumpriu a sua parte. Ele não só construiu a arca, como ele também pregou. As pessoas não acreditaram, mas ele fez a parte dele. E aí quando veio o dilúvio, Noé, a tua família se salvou. E quando virá a vinda de Cristo, nós estaremos com ele. Porque nós fizemos a nossa parte. Nós levamos o evangelho. Mas nós levamos com amor, com zelo, com afinco. Para que mais pessoas conhecessem esse ato tão maravilhoso que Jesus fez por mim e por cada um de vocês na cruz. Amém? No versículo 35, ele diz assim: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará.
Ou seja, os tempos vão passar, mas a palavra do Senhor, ela é a mesma ontem, hoje e sempre será. Então, amados, quando alguém chegar para vocês e falar assim, mas a Bíblia foi escrita num contexto, foi um contexto de tantos anos atrás, não serve para os dias atuais. Não se engane, a Bíblia ela é atual. Ela foi escrita lá, mas ela é para mim hoje. E ela vai ser para as minhas gerações até a vinda de Cristo. Ela é a única palavra do Senhor. Não tem nada que não foi escrito lá que não sirva para cá. Amém? Do versículo 36 ao 51, ele fala que os dias da vinda do Senhor, os sinais da vinda do Senhor, o dia da vinda do Senhor, ele é desconhecido. Nem Cristo, somente o Pai sabe quando é a hora. Então, por isso que nós precisamos estar vigilante, né? Assim como as 12 virgens, tinha a metade estava vigilante, a metade não. Nós precisamos estar vigilante em oração e perseverar na palavra e no amor, porque nós não sabemos o dia e a hora que Cristo virá, né? Que a segunda volta de Cristo acontecerá. No versículo 42 diz: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Aqui ele conta uma parábola sobre alguns homens que estavam trabalhando no campo, né? Alguns foram vigilantes, porque o administrador, o dono do campo, ele viajou e deixou determinados trabalhos para serem executados. E alguns executaram aquilo que ele deixou vigilantemente, diligentemente ali, e alguns não. Foram daquele jeito, né? Fazia, não fazia, levou o trabalho, né? E aí o dono da área retornou antes do período. Então aquele que foi diligente, aquele que trabalhou, que sabia o que tinha que fazer e todos os dias faziam, ok. E aquele que foi postergando, procrastinou, ele... Quando o Senhor voltou, ele ficou surpreso, ou seja, ele foi pego de surpresa. No versículo 46 diz: feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas supunham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu Senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a bater e beber. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e nenhuma hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar como os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui fala, nessa passagem fala, se você soubesse a hora dentro da sua casa, se você soubesse a hora que um ladrão viria até a sua casa, você não iria proteger a sua casa? Mas a gente não sabe quando o Senhor vai voltar. Então nós precisamos ser diligentes na nossa proteção. O que é a nossa casa? O nosso coração, a nossa habitação. Nós precisamos ser diligentes nesse cuidado com o nosso coração, a nossa mente, as nossas ações, o nosso caráter. Porque a gente não sabe o dia e a hora. Então, meus amados, minhas amadas, meu convite a mim e a cada uma de vocês que está me assistindo: persevere em oração. Não olha para circunstâncias maus. Não olha para a maldade no coração das outras pessoas. Cuide do seu coração. Derrame sobre as pessoas que estão à sua volta a beleza da volta do Senhor. E cada vez mais, esse amor de Deus, nós precisamos levar para que ele cresça, para combater essas heresias, esses falsos profetas, para combater tudo isso que vai acontecer. Porque aqui nessa passagem, como eu disse no começo do vídeo, parte se cumpriu. E parte vai se cumprir. E quando se vai se cumprir, a gente não sabe dia e hora. Somente Deus sabe. Então, nosso dever é nos mantermos diligentes em oração. Amém? Um grande beijo. Que Deus abençoe a vida de cada uma. Que Deus esteja com vocês todos os tempos. Que o Espírito Santo que habita no coração de cada uma testifique a você cada passo que você tem que dar. Um grande beijo. Que Deus os abençoe.